A gente não falou que vinha? Olha o povo aqui outra vez. Chegou a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Eu quero dedicar esse primeiro programa do segundo turno aos eleitores brasileiros, aos mais de 70 milhões de eleitores que garantiram as urnas para garantir a democracia desse país. Mas, sobretudo, eu queria agradecer aos eleitores que votaram na Frente Brasil Popular, aos eleitores que fizeram um X no número 13 no nome do Lula, aos eleitores que votaram no PDT, que votaram no PSDB, que votaram no PCB, aos eleitores que votaram nos candidatos progressistas da nossa sociedade. E agora que nós estamos no segundo turno, a nossa tarefa aumenta de responsabilidade. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para construir o Brasil dos nossos sonhos. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para evitar que a direita conservadora se mantenha no poder, travestida de candidatura moderna. Agora, os dois lados estão mais nítidos. Agora não pode mais persistir a dúvida que persistia com aquele monte de candidato na televisão. Agora, de um lado, você tem um candidato que representa o poder econômico, que representa os interesses dos latifundiários, que representa os interesses dos grandes empresários, que representa os interesses dos banqueiros, que representa os interesses de alguns donos de grandes cadeias de comunicação, alguns donos de grandes cadeias de supermercado. E, de outro lado, você tem um candidato que representa o conjunto da sociedade brasileira, representada pelo povo oprimido desse país, os camponeses, os setores médios da sociedade, os intelectuais, o funcionalismo público, o pequeno e médio lavrador, o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio comerciante, os descalços, os despossuídos desse país, aqueles que, por mais que trabalhem, não conseguem conquistar o direito à sua cidadania. Esses dois polos estão colocados nessa disputa eleitoral. Agora não resta mais dúvida. Agora você vai ter que escolher. Ou você quer o Brasil dos poderosos, ou você quer o Brasil da repressão, ou você quer o Brasil da truculência, ou você quer o Brasil da liberdade, o Brasil da democracia, o Brasil de uma nova sociedade. É essa sociedade que nós queremos, e é essa sociedade que eles não querem que a gente crie. E não querem que a gente crie exatamente porque sabem que para a gente criar essa sociedade em que todos têm o direito de comer, de morar, de estudar, de ter acesso aos bens que todo ser humano tem direito de ter, eles terão que abrir mão dos privilégios daqueles que durante 30 anos não fizeram outra coisa a não ser guardar dinheiro, a não ser engordar sua conta bancária, a não ser investir no ouro, a não ser investir no dólar, a não ser mandar dinheiro para a Suíça. Eles têm medo porque sabem que nós vamos construir essa sociedade justa. E nós só poderemos construir essa sociedade justa junto com todos os setores de esquerda desse país, junto com todos os setores progressistas que nesses últimos anos lutaram incansavelmente para conquistar o direito de, no dia 17 de dezembro, a gente eleger o presidente da República. Eu estou convicto de que vocês não vão querer morrer na praia. Eu estou convicto de que nós não vamos jogar essa oportunidade extraordinária fora, votando em pessoas que não têm compromisso com o povo, votando em pessoas que de dia falam mal do empresário e de noite beijam a mão do empresário, que de dia falam mal dos militares e de noite beijam a mão dos militares, que de dia fala mal de alguns donos de meios de comunicação, de canal de televisão, e de noite vai pedir e beijar a mão desse mesmo dono do meio de comunicação. Eu tenho certeza absoluta, que eu e vocês vamos chegar junto dia 17 de dezembro e vamos ganhar essas eleições. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula. Vitoriosa no primeiro turno, a candidatura da Frente Brasil Popular amplia as adesões e ganha forças para o segundo turno. Em Pernambuco, com a presença do governador Miguel Arraes do PMDB, 150 líderes rurais se reuniram no fim de semana e foram unânimes no apoio a Lula.
A Raiz também compareceu à instalação de um comitê interpartidário pró-Lula. Depois, o governador pernambucano falou à Rede Povo. Governador, por que, é que o senhor se decidiu pelo apoio à candidatura da Frente Brasil Popular? Porque eu entendo que Lula representa a tranquilidade para o país. E explico. Ele tem condições de ampla negociação com a população brasileira, que é na sua maioria pobre, que está inquieta com a situação do país. Ele vem do meio dessa população, pode dialogar com elas, representá-las e negociar uma transição no plano econômico para que o país saia da crise e os problemas sociais possam ser enfrentados com muita força para reduzir as condições extremamente difíceis em que está vivendo o povo da nossa terra. Em Brasília, o Diretório Nacional do PSDB se reuniu no sábado. O PSDB já tem algumas posições absolutamente liquidadas, né? Quer dizer, ele já excluiu a possibilidade de apoiar a Collor, isso não tem a menor dúvida. Ele já identificou a candidatura do Lula nitidamente como sendo a candidatura da área popular. Agora, nós achamos que nós temos uma obrigação, num regime de liberdade de organização partidária, e sobretudo num regime de 2 turnos, em nome de 11% dos votos que foram dados ao PSDB, de dar uma contribuição para que o programa que o PT apresenta como proposta seja conduzido de forma a representar a resultante desse esquema. No fim da reunião, o diretório do PSDB oficializou numa nota as suas decisões, das quais se destacam: o Partido dos Tucanos exclui a candidatura Collor de Mello. A candidatura Lula é a opção progressista. E continuam os entendimentos para uma aliança em defesa dos interesses dos trabalhadores, assalariados e do desenvolvimento do país. Entendimentos também estão sendo feitos com o PDT e seu dirigente Leonel Brizola. Sábado, Lula foi ao Rio de Janeiro para encontrar-se com Brizola. Junto com outros dirigentes dos 2 partidos, realizaram conversações consideradas proveitosas. Domingo, o PDT realizou convenção para avaliar a situação e definir posição para o segundo turno. Em entrevista coletiva, Brizola afirmou: nós, trabalhistas, juntamente com todas as demais correntes democráticas e populares, ombro a ombro com o povo brasileiro, nós precisamos derrotar o candidato do conservadorismo e de tudo isso que aí está, que nós queremos mudar, que é esse candidato Fernando Collor. Derrotar essa candidatura é a nossa grande prioridade. É a causa principal neste momento, é aquilo que mais nos preocupa. E tudo faremos para que essa união seja ampla, afirmativa, majoritária. Segunda-feira, Lula encontrou-se com o deputado Roberto Freire do PCB, que já se manifestou oficialmente em apoio à candidatura Lula. Tudo isso e muito mais na tela muito quente da sua. Diz-me quem te apoia, que te direi quem é. Alguns dos maiores empresários do Brasil se reuniram em São Paulo para decidir quem vão apoiar. Mário Amato, poderoso presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. O senhor é quem? Eu sou contra. Eduardo Rocha Azevedo, grande investidor no mercado financeiro, que preside a Bolsa de Valores de São Paulo. Doutor Eduardo, em quem o senhor vota? Eu vou votar no Paulo de Mello. Flávio Teles de Menezes, latifundiário, presidente da Sociedade Rural Brasileira. O senhor vota em quem? Eu, pessoalmente, votarei em Fernando Collor de Mello. Só para confirmar, Romeu Trussardi, o magnata presidente da Associação Comercial de São Paulo. Quem é o candidato de vocês? O verdadeiro candidato dos supermarajás do país? É o candidato Collor de Mello. O candidato do povo brasileiro é outro.
Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Falou que viu? Olha o povo aqui outra vez. Chegou a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Eu quero dedicar esse primeiro programa do segundo turno aos eleitores brasileiros, aos mais de 70 milhões de eleitores que garantiram as urnas para garantir a democracia desse país. Mas, sobretudo, eu queria agradecer aos eleitores que votaram na Frente Brasil Popular, aos eleitores que fizeram um X no número 13 no nome do Lula, aos eleitores que votaram no PDT, que votaram no PSDB, que votaram no PCB, aos eleitores que votaram nos candidatos progressistas da nossa sociedade. E agora que nós estamos no segundo turno, a nossa tarefa aumenta de responsabilidade. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para construir o Brasil dos nossos sonhos. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para evitar que a direita conservadora se mantenha no poder, travestida de candidatura moderna. Agora, os dois lados estão mais nítidos. Agora não pode mais persistir a dúvida que persistia com aquele monte de candidatos na televisão. Agora, de um lado, você tem um candidato que representa o poder econômico, que representa os interesses dos latifundiários, que representa os interesses dos grandes empresários, que representa os interesses dos banqueiros, que representa os interesses de alguns donos de grandes cadeias de comunicação, alguns donos de grandes cadeias de supermercado. E, de outro lado, você tem um candidato que representa o conjunto da sociedade brasileira, representada pelo povo oprimido desse país. Os camponeses, os setores médios da sociedade, os intelectuais, o funcionalismo público, o pequeno e médio lavrador, o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio comerciante, os descalços, os despossuídos desse país, aqueles que, por mais que trabalhem, não conseguem conquistar o direito à sua cidadania. Esses dois polos estão colocados nessa disputa eleitoral. Agora não resta mais dúvida. Agora você vai ter que escolher. Ou você quer o Brasil dos poderosos, ou você quer o Brasil da repressão, ou você quer o Brasil da truculência, ou você quer o Brasil da liberdade, o Brasil da democracia, o Brasil de uma nova sociedade. É essa sociedade que nós queremos, e é essa sociedade que eles não querem que a gente crie. E não querem que a gente crie exatamente porque sabem que para a gente criar essa sociedade em que todos têm o direito de comer, de morar, de estudar, de ter acesso aos bens que todo ser humano tem direito de ter, eles terão que abrir mão dos privilégios daqueles que durante 30 anos não fizeram outra coisa a não ser guardar dinheiro, a não ser engordar sua conta bancária, a não ser investir no ouro, a não ser investir no dólar, a não ser mandar dinheiro para a Suíça. Eles têm medo porque sabem que nós vamos construir essa sociedade justa. E nós só poderemos construir essa sociedade justa, junto com todos os setores de esquerda desse país, junto com todos os setores progressistas que nesses últimos anos lutaram incansavelmente para conquistar o direito de, no dia 17 de dezembro, a gente eleger o presidente da República. Eu estou convicto de que vocês não vão querer morrer na praia. Eu estou convicto de que nós não vamos jogar essa oportunidade extraordinária fora, votando em pessoas que não têm compromisso com o povo, votando em pessoas que de dia falam mal do empresário e de noite beijam a mão do empresário, que de dia falam mal dos militares e de noite beijam a mão dos militares, que de dia fala mal de alguns donos de meios de comunicação, de canal de televisão, e de noite vai pedir e beijar a mão desse mesmo dono do meio de comunicação. Eu tenho certeza absoluta, que eu e vocês vamos chegar junto no dia 17 de dezembro e vamos ganhar essas eleições. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula. Vitoriosa no primeiro turno, a candidatura da Frente Brasil Popular amplia as adesões e ganha forças para o segundo turno. Em
Em Pernambuco, com a presença do governador Miguel Arraes do PMDB, 150 líderes rurais se reuniram no fim de semana e foram unânimes no apoio a Lula. Arraes também compareceu à instalação de um comitê interpartidário pró-Lula. Depois, o governador pernambucano falou à Rede Povo. Governador, por que o senhor se decidiu pelo apoio à candidatura da Frente Brasil Popular? Porque eu entendo que Lula representa a tranquilidade para o país. E explico. Ele tem condições de ampla negociação com a população brasileira, que é na sua maioria pobre, que está inquieta com a situação do país. Ele vem do meio dessa população, pode dialogar com ela, representá-la e negociar uma transição no plano econômico para que o país saia da crise e os problemas sociais possam ser enfrentados com muita força para reduzir as condições extremamente difíceis em que está vivendo o povo da nossa terra. Em Brasília, o Diretório Nacional do PSDB se reuniu no sábado. O PSDB já tem algumas posições absolutamente liquidadas, né? Quer dizer, ele já excluiu a possibilidade de apoiar a Collor, isso não tem a menor dúvida. Ele já identificou a candidatura do Lula nitidamente como sendo a candidatura da área popular. Agora, nós achamos que nós temos uma obrigação, num regime de liberdade de organização partidária, e sobretudo num regime de dois turnos, em nome de 11% dos votos que foram dados ao PSDB, de dar uma contribuição para que o programa que o PT apresenta como proposta seja conduzido de forma a representar a resultante desse esquema. No fim da reunião, o diretório do PSDB oficializou numa nota as suas decisões, das quais se destacam: o Partido dos Tucanos exclui a candidatura Collor de Mello. A candidatura Lula é a opção progressista. E continuam os entendimentos para uma aliança em defesa dos interesses dos trabalhadores, assalariados e do desenvolvimento do país. Entendimentos também estão sendo feitos com o PDT e seu dirigente Leonel Brizola. Sábado, Lula foi ao Rio de Janeiro para encontrar-se com Brizola. Junto com outros dirigentes dos dois partidos, realizaram conversações consideradas proveitosas. Domingo, o PDT realizou convenção para avaliar a situação e definir posição para o segundo turno. Em entrevista coletiva, Brizola afirmou: nós, trabalhistas, juntamente com todas as demais correntes democráticas e populares, ombro a ombro com o povo brasileiro, nós precisamos derrotar o candidato do conservadorismo e de tudo isso que aí está, que nós queremos mudar, que é esse candidato Fernando Collor. Derrotar essa candidatura é a nossa grande prioridade. É a causa principal neste momento, é aquilo que mais nos preocupa. E tudo faremos para que essa união seja ampla, afirmativa, majoritária. Segunda-feira, Lula encontrou-se com o deputado Roberto Freire do PCB, que já se manifestou oficialmente em apoio à candidatura Lula. Tudo isso e muito mais na tela muito quente da sua. Diz-me quem te apoia, que te direi quem és. Alguns dos maiores empresários do Brasil se reuniram em São Paulo para decidir quem vão apoiar. Mário Amato, poderoso presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. O senhor é quem? Eu sou contra. Eduardo Rocha Azevedo, grande investidor no mercado financeiro que preside a Bolsa de Valores de São Paulo. Doutor Eduardo, em quem o senhor vota? Eu vou votar no Collor de Mello. Flávio Teles de Menezes, latifundiário, presidente da Sociedade Rural Brasileira. O senhor vota em quem? Eu, pessoalmente, votarei em Fernando Collor de Mello. Só para confirmar, Romeu Trussardi, o magnata presidente da Associação Comercial de São Paulo. Quem é o candidato de vocês? O verdadeiro candidato dos supermarajás do país? É o candidato Collor de Mello. O candidato do povo brasileiro é outro. Valeu a espera, Lula lá, meu primeiro
acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Chegou a Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Você se lembra disso? Eu não como, né? Não. Não. Só carrego. Só carrego. O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias. 2 vezes ao dia. No primeiro turno, a Rede Povo mostrou como é injusta a distribuição das riquezas em nosso país. 13% de toda a renda nacional ficam com apenas 1% da população de todo o país. Os outros 13% da renda são divididos por 50% da população, 70 milhões de brasileiros. Esta grande maioria é obrigada a viver com uma renda de menos de 200 cruzados novos mensais, enquanto aquele 1% da população tem uma renda 50 vezes maior. No Brasil, umas poucas pessoas são ricas demais. E a grande maioria do nosso povo é pobre demais. E o mais cruel é que justamente os trabalhadores que produzem toda a riqueza não se beneficiam dela. Quantos tanques de gasolina desse carro dá o salário que você ganha por mês? 3 tanques. Quantos sapatos você precisa engraxar para conseguir comprar um calçado desse? Bom, desse aqui, 30, 40, por aí. Sabe quanto tempo você precisa trabalhar para comprar uma televisão dessa? Mas nem se eu trabalhar 10 anos não vou conseguir. Todas as vezes que nós falamos em política de distribuição de renda, aparece na televisão alguns empresários dizendo que não tem o que distribuir. Que, em primeiro lugar, é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Mas nós sabemos que essa história não é nova, é velha. Porque na década de 60, eles inventaram essa história de que era preciso o bolo crescer para depois distribuir. E o que aconteceu? O bolo cresceu, eles comeram e a classe trabalhadora ficou chupando o dedo. Nós queremos dizer que é plenamente possível distribuir renda nesse instante da história política brasileira. Em primeiro lugar, é preciso que os detentores do poder econômico, aqueles que têm o capital, assumam a responsabilidade de reconhecer que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora, aumentando o salário dos trabalhadores. Quem paga um salário de 500 e poucos cruzados não está distribuindo renda, está distribuindo miséria nesse país. Porque é preciso aumentar o salário para que o trabalhador possa adquirir poder de compra, para que o trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. Se o empresário tem a sua parte, o Estado também tem a sua parte. Porque a renda pode ser direta através de salário, mas ela pode ser indireta através de benefícios oferecidos para o Estado. O Estado pode distribuir renda, ajudar na distribuição de renda, oferecendo uma melhor educação, oferecendo um melhor sistema de saúde, oferecendo um melhor sistema de transporte, promovendo uma política agrícola, uma política de reforma agrária que possa fazer com que o alimento chegue mais barato na casa do trabalhador, na casa dos assalariados brasileiros. Mas ainda assim existem algumas pessoas que temam em ter medo, dizendo que a nossa política de distribuição de renda vai empobrecer ainda mais a já empobrecida classe média brasileira. O que é ser classe média no Brasil de hoje? É lógico que nós não queremos distribuir renda mexendo com a classe média. Nós queremos distribuir renda mexendo com os bilionários desse país, com o grande latifundiário, com os grandes banqueiros, com as grandes riquezas acumuladas nesses últimos 30 anos no Brasil. Que ao invés de investir dinheiro na produção para gerar novos salários, preferem investir na especulação, aumentando as suas já gordas contas bancárias. E nós entendemos que ser classe média é um sonho de todo mundo. Porque todo mundo quer ter uma boa casa. Todo mundo quer ter um bom salário. Todo mundo quer ter uma boa escola. Todo mundo quer ter um bom sistema de saúde. Todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias. Todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família. Todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país.
Ora, isso não pode ser privilégio. Isto tem que ser direito. E é exatamente esse direito que nós queremos garantir fazendo uma política correta de distribuição de renda. E para fazer uma política correta de distribuição de renda, nós temos que assumir a responsabilidade de dizer que dinheiro não cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso que haja investimento na produção e o Estado pode ser um incentivador disso, mas ao mesmo tempo é preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Nós queremos a sociedade brasileira feliz. Nós acredito que nenhum de nós está conformado hoje de estar na sua casa comendo e ao mesmo tempo sabendo que tem criança morrendo de fome por causa de comida. Eu tenho certeza que nós, quando vamos dormir, temos um problema sério de sabermos que enquanto estamos dormindo de forma confortável, tem milhões de pessoas e crianças dormindo na praça por falta de um teto. Eu tenho certeza que você quer mudar o Brasil. Eu tenho certeza que mais do que eu, você tem vontade de mudar o Brasil. Mas para mudar o Brasil, é preciso a gente assumir a responsabilidade de ter coragem de mudar de verdade. E mudar de verdade significa votar na Frente Brasil Popular no dia 17 de dezembro. A vitoriosa volta de Lula a Brasília. Na capital do Brasil, Lula foi o primeiro no primeiro turno. No aeroporto, havia uma recepção festiva, com a participação de militantes de outros partidos progressistas, como o PDT. Nós não podemos ficar omissos. Nós temos que fazer com que o nosso país desenvolva. E para que isso aconteça, Lula na cabeça. Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral, falando a dezenas de jornalistas do Brasil e do mundo, Lula foi questionado quanto à dívida externa. O Brasil não quer mais fazer um papel de gandula nesse jogo da política internacional. Nós queremos jogar bola de verdade. Dando continuidade aos contatos para ampliar o leque de forças com vistas ao segundo turno, Lula encontrou-se em seguida com Roberto Freire do PCB. Um encontro que o voto já estava definido incondicionalmente e que era necessário apenas discutir a nossa participação na campanha e, mais do que isso, as preocupações conjuntas com um governo democrático e progressista nesse país. Vai lá e vem, planalto dos rios verdes matas. Vai lá e vem, que a alegria já esperou demais. Vai lá e vê, Índia branca, mulata, negra, tua gente. Vai lá e vê, tão pura mistura que te faz. E sendo assim, Brasil, rompe a cortina do passado pra fazer uma alvorada desmontar. A estrela, serena luz, guiando a nossa esperança, se espalhando lá, 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 é Lula, Lula, lá. Rede Povo apresenta O Jogo do Esconde-Esconde, um programa muito infantil. Mário Amato apoia Collor, mas Collor esconde. Roberto Cardoso Alves apoia Collor, mas Collor esconde. Roberto Marinho apoia Collor, mas Collor esconde. Antônio Carlos Magalhães sempre apoiou Collor, mas Collor sempre escondeu. Ronaldo Caiado apoia Collor, mas Collor se esconde. Por trás dele estão os homens que levaram o Brasil a esta crise. Não adianta. Por mais que ele queira, nunca vai poder esconder isso. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão bobo que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra,
o corrupto. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. O A Vez do Povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Eu queria chamar a atenção do povo brasileiro para uma coisa grave que está acontecendo nessa campanha no segundo turno. Vocês devem estarem percebendo que o nível da campanha começa a cair por conta do comportamento do nosso adversário. Ele prefere inverdades, mentiras, infâmias, ao invés de discutir os grandes temas que o povo brasileiro gostaria de ver discutido no segundo turno. Na medida em que somos só dois, na medida em que representamos interesses antagônicos, seria importante que o nosso adversário, ao invés de ficar procurando ataques pessoais, procurasse debater os grandes temas nacionais. Não é possível que um candidato a presidente da República seja desequilibrado do ponto de vista psicológico e queira continuar falando em verdades para a sociedade brasileira. Nós sabemos perfeitamente bem que existe uma camada da sociedade brasileira que, pelo fato de não terem dinheiro para comprar um jornal, uma revista, às vezes de não ter sequer dinheiro para comprar uma televisão, às vezes de não ter condições sequer de assistir o que existe de política nesse país, são pouco informados. E nós não poderemos permitir que alguém tente utilizar dessa parcela significativa da sociedade, que é quem produz a riqueza do país, para tirar proveito do processo de desinformação causado pelos meios de comunicação. Nós gostaríamos que o nosso adversário tivesse a grandeza de discutir com o povo os grandes temas nacionais. Por que não dizer claramente qual é a política dele com relação à dívida externa? Vai romper com o Fundo Monetário Internacional ou vai ser subalterno ao Fundo Monetário Internacional? Qual é a política salarial que o nosso adversário vai querer colocar em prática? É a política salarial desses últimos 30 anos? Dessa classe trabalhadora já está cansada e é exatamente por isso que vai votar na Frente Brasil Popular. Por que ele não diz claramente qual é a política de reforma agrária que está no seu programa de governo? Possivelmente não diz porque tem vergonha de assumir a responsabilidade de dizer que a sua política de reforma agrária vai privilegiar apenas os grandes latifundiários, porque ele não vai fazer reforma agrária. Qual é a sua política agrícola? É de ajudar o pequeno e médio produtor? Ou de ajudar possivelmente aqueles que financiam a sua campanha? Ele deveria ter a dignidade, a grandeza de assumir a responsabilidade de dizer qual é a política clara que ele vai ter para o desenvolvimento desse país. Ele não quer discutir porque não está preparado politicamente e psicologicamente para entrar nessa discussão. Porque essa discussão exige compromissos de classe. Essa discussão exige, na verdade, vergonha na cara. Essa discussão exige você ter a dignidade de dizer de que lado que você está. Se é do lado do pobre ou do lado do rico. Qualquer um pode dizer, eu estou do lado do pobre. Agora é preciso que a gente faça uma avaliação entre o passado de cada um para saber quem está do lado de quem. Ele não quer discutir esse programa exatamente porque sabe perfeitamente bem que é nessa discussão que as diferenças vão aparecer para a opinião pública. Nós entendemos que uma campanha política é muito mais do que a busca ao voto. Eu estou participando dessa campanha com intenção de ganhar a campanha, mas, sobretudo, acho que é preciso utilizar essa campanha para aumentar o nível de consciência do nosso povo. Porque o povo que não é politizado não é povo, é massa de manobra. E a classe dominante sempre utilizou o nosso povo como massa de manobra. Portanto,
Não basta prometermos um bom governo. É preciso prometermos liberdade. É preciso prometermos democracia. É preciso prometermos a verdade. É preciso prometermos a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E isso só será possível com a Frente Brasil Popular. E na terça-feira, Lula foi a Bauru, no interior de São Paulo. Fez uma passeata pela rua principal da cidade e depois participou de um comício em frente à estação ferroviária. Em Bauru, a campanha de Lula recebeu o apoio do PSDB local. Veja a declaração do prefeito Antônio Iso Filho. Nós estamos com o Lula, vamos fazer campanha para o Lula aqui em Bauru e na região de Bauru, de tal forma que essa candidatura possa ser a vencedora, porque nós acreditamos, como acreditávamos caso o Covas tivesse chegado, que o Lula pode viabilizar tudo aquilo que é o anseio da sociedade brasileira. Também Tuga Angerami, dirigente do PSDB de Bauru, anunciou sua adesão ao movimento Lula Presidente. Nós do PSDB aqui de Bauru estamos apoiando Lula e entendemos que todos os companheiros do PSDB e a nossa direção devem assumir a mesma posição, uma vez que nós temos que estar do lado daquele que hoje representa as mudanças, as reformas que nós, tucanos, pretendemos. O Covas foi o nosso candidato. Perdemos as eleições, mas não perdemos a responsabilidade com os nossos compromissos e com a nossa sociedade. Dirigentes do PDT e do PCB de Bauru também manifestaram apoio a Lula. Bauru também lulou. Tudo isso e muito mais na tela muito quente da sua. Preste muita atenção na cena que você vai assistir agora. O senhor usou o PMDB como legenda de aluguel para se candidatar ao governo? Continuaria no PMDB ou usaria outra legenda para chegar à presidência da República? Pergunta-lhe Gilson Cunha, de governador Mangabeira, da Bahia. Essa é uma pergunta leviana. Em primeiro lugar, porque acredito que uma figura tão respeitável como o Dr. Ulisses Guimarães, me perdoe porque eu nunca sei, volto a frisar, Câmara de Teatro, do Fontana, que o Dr. Ulisses Guimarães pudesse alugar uma legenda tão prestigiada. E segundo, porque eu não utilizo dessa prática. Da mesma maneira como eu não aluguei a senhora, sua mãe, eu não vou alugar nenhuma legenda para concorrer a qualquer cargo eletivo. Agora reflita. Você acha que um homem que perde a calma assim tão facilmente pode ser o nosso presidente da República? Da mesma maneira como eu não aluguei a senhora, sua mãe, eu não vou alugar nenhuma legenda para concorrer a qualquer cargo eletivo. Antes de votar, pense nisso. Vai lá e vê, planaltos rios, verdes matas. Vai lá e vê, que a alegria já esperou demais. Vai lá e vê, Índia branca, mulata, negra, tua gente. Vai lá e vê, tão pura mistura que te faz. De bela sem review, rompe a cortina do passado pra fazer uma alvorada de contar a estrela, serena luz, guiando a nossa esperança, se espalhando lá, 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 é Lula, Lula, lá. Dia 17 de dezembro, eu não tenho dúvida nenhuma de que o povo brasileiro vai lavar a sua alma e vai votar no 13, vai votar no Lula, vai votar na Frente Brasil Popular. Brilha a nossa estrela. Comícios de Lula, sexta-feira no Paraná. Guarapuava, meio-dia. Em Santa Catarina,
Joinville, 5 da tarde e Florianópolis, 7 da noite. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. O nosso povo não tem memória curta. Vocês estão lembrados das promessas que nos faziam em 1984, com a criação da Aliança Democrática e o projeto da Nova República. O que deu o projeto da Nova República? Não deu em nada. E o meu adversário, espertinho como muitos políticos brasileiros, costuma trocar de partido como se troca de camisa. Entra no barco, na hora que o barco começa a afundar, e na hora que ele já tirou proveito desse barco, ele pula para outro barco. E as promessas continuam a ser feitas para o nosso povo. É importante, nesse instante da história política brasileira, em que estamos próximos a escolher um presidente da República, que cada um de nós, sem ódio, sem rancor, sem premeditação, faça uma avaliação correta. Por que as coisas acontecem de forma tão ruim para a classe trabalhadora? Por que a classe trabalhadora é tão sufocada, é arrochada? Por que a classe média está empobrecida e sendo proletarizada? Por que o pequeno e médio empresário estão sufocados? É porque o Estado foi colocado a serviço de meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de grandes representantes do poder econômico é que consegue extrair do Estado os benefícios que deveriam ser colocados à disposição do povo. É por isso que eu queria não fazer um desafio, mas pedir para o meu adversário que comece a dizer no seu programa de televisão se vai romper ou não com o FMI. Porque se disser que vai ser subalterno ao FMI, o povo vai continuar na mesma miséria. Se vai fazer ou não política de reforma agrária, ou vai fazer acordos espúrios com os usineiros. Se vai ter uma política agrícola para privilegiar o pequeno e médio proprietário, ou vai ter uma política de enxertar dinheiro nos grandes usineiros. Quando o meu adversário diz que os trabalhadores vão participar no lucro das empresas, ele foi presidente de uma empresa. Mas pelo que eu sei, os trabalhadores não participaram do lucro, mas participavam de todos os prejuízos. É importante que a gente consiga medir nesse instante a contradição entre a promessa para o futuro e as mentiras feitas no passado. Somente assim é que nós vamos poder escolher o melhor candidato. Somente assim é que a gente vai poder dizer às pessoas que para solucionar os problemas futuros é preciso dizer o que vamos fazer agora. E eu quero repetir o que já disse no primeiro turno. A única possibilidade que nós temos de evitar a hiperinflação. E 40% de inflação ao mês para um trabalhador que ganha até 3 mínimos já é hiperinflação. Para que a gente tenha coragem de dizer que vai evitar a inflação, é preciso a gente ter coragem de dizer que vai suspender o pagamento da dívida externa, que vai renegociar a dívida interna, que vai acabar com a especulação financeira, seja no ouro, seja no dólar ou seja no over, e que vamos exigir que não haja mais fuga de capitais, capitalistas brasileiros depositando dinheiro no exterior. Nós vamos exigir que cada cruzeiro seja investido na produção para gerar novos empregos e fazer com que haja distribuição de renda nesse país. Dizer que vai ajudar os pobres sem dizer de onde vai tirar é, no mínimo, enganar o povo. Porque a única possibilidade de aumentar o poder aquisitivo do povo brasileiro é a gente ter coragem de dizer que alguém que ganhou muito vai ter que começar a deixar de ganhar para que uma parte seja distribuída para o conjunto da sociedade brasileira em forma de salário. É por isso que eu acho que a campanha deve servir não apenas para fazer promessas futuras, não apenas para tentar ficar dizendo para o povo que se ganhar vai fazer tal ou qual benefício, mas sim para dizer o que vai fazer e como vai fazer. E o passado de Collor? Veja agora a herança de seu governo em Alagoas. A saúde pública de Alagoas está em estado de coma. Este é o pronto-socorro de Maceió, o único estabelecimento de saúde do estado que ainda funciona. Veja como estão os outros estabelecimentos. Hospital José Carneiro, fechado. Hospital Portugal Ramalho, fechado. Maternidade Santa Mônica,
fechada. Manicômio Judiciário, fechado. Faculdade de Ciências Médicas, fechada. O pronto-socorro resiste, mas está sem condições sanitárias, quase sem nenhum material médico, faltam até seringas e esparadrapo. A maioria dos médicos pediu demissão por falta de condições de trabalho. É esta a situação da saúde pública em Alagoas, depois de 2 anos de governo Collor. Pense bem, é assim que você gostaria de ver a saúde pública do Brasil? Olha aí, Brasil. Nordeste, pessoal da minha terra, Alagoas. Lula lá. Vai lá e vê, planalto os rios, verdes matas. Vai lá e vê, que alegria já esperou demais. Vai lá e vê, índia branca, mulata, negra, tua gente. Vai lá e vê, tão pura mistura que te faz. Dizendo assim, Brasil, onde a cortina do passado pra fazer uma alvorada de soldar a estrela, serena luz guiando a nossa esperança, se espalhando lá, 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 é Lula, Lula lá. Gente, agora é Lula lá. No ar, Onde Estava Você? Um programa para o eleitor pensar. 1972. O operário Lula, que começou a trabalhar com 11 anos de idade, era eleito secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. 1972. Collor completava 23 anos, sem nunca ter trabalhado. E ganhava de presente do pai milionário uma empresa, a Gazeta de Alagoas. 1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5.000 convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibete Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Lula foi eleito presidente do sindicato com 92% da votação. E Collor ganhou, como presente de casamento, a Prefeitura Biônica de Maceió. Lula lutava junto com seus companheiros trabalhadores. Collor vivia em farras e viagens pela Europa com seus amigos milionários. Na sua opinião, qual deles é sincero quando diz que vai defender os pobres? Lula, meu bem. A deputada estadual Eloneida Studart, líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Rio, também apoia Lula. Os partidos sociais-democratas do mundo inteiro sempre estiveram no mesmo leito dos partidos socialistas. Portanto, neste momento em que o segundo turno só colocou 2 alternativas, de um lado os grandes banqueiros, as multinacionais, o latifúndio, as oligarquias, e do outro lado o Partido dos Trabalhadores. A única opção coerente com a nossa formação, com o nosso programa, é ficar ao lado de Luiz Inácio da Silva, Lula, este homem admirável, este trabalhador exemplar, que pela primeira vez mostrou que as elites brasileiras não são invencíveis. Tudo isso e muito mais na tela muito quente da sua. Eu queria fazer um chamamento ao povo brasileiro. A você que está me assistindo e que está tão angustiado ou angustiada, querendo soluções imediatas. A única possibilidade que você tem de melhorar é você agir com muita coerência dia 17 de dezembro. Se deixar enganar por palavras fáceis, não resolve. Acreditar que o representante do poder econômico vai fazer alguma coisa pelos trabalhadores é acreditar em fantasia. Você precisa acreditar em você. E se você quiser acreditar em você, e você quiser votar pensando no futuro desse país, num país justo, fraterno, numa sociedade onde as pessoas possam viver com dignamente, vote na Frente Brasil Popular.
dia 17 de dezembro. Vote no primeiro. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. E do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Esta semana, eu estive reunido com os embaixadores dos países que compõem o mercado comum europeu. E o assunto principal da discussão foi a política econômica do governo da Frente Brasil Popular e, dentro da política econômica, a dívida externa. O que é importante salientar é que os embaixadores dos países que compõem o mercado comum europeu têm mais sensibilidade para discutir o problema da dívida externa do que alguns economistas brasileiros que veem fantasma a cada momento que falamos de suspender o pagamento da dívida externa. E nós tivemos a oportunidade de repetir para os embaixadores o mesmo que nós tínhamos afirmado a empresários e a governos europeus e ao empresariado americano em março deste ano. Nós dissemos claramente que era humanamente impossível continuar pagando essa dívida externa. Daí porque a nossa proposta de suspensão do pagamento da dívida externa, da criação de um fundo de desenvolvimento e da montagem de uma auditoria para poder tirar uma radiografia dessa dívida e mostrar para o povo brasileiro. Nós compreendemos e queremos que o povo brasileiro nos ajude nessa tarefa de dizer alto e bom som de que somente a constituição de um fundo de desenvolvimento é que vai poder permitir que a gente possa investir em pesquisa. E investimento em pesquisa significa criar novas tecnologias. Criar novas tecnologias significa, pura e simplesmente, o Brasil se tornar mais independente diante dos países ricos. E um país independente diante dos países ricos, obviamente que pode crescer o seu produto interno, pode crescer o seu parque industrial, pode desenvolver a qualidade de vida do seu povo. Nós fizemos questão de dizer aos embaixadores de que a questão da dívida externa não pode mais ser tratada como uma questão econômico-financeira. A questão da dívida externa tem que ser tratada como uma questão política, de governo para governo. E aí, o importante é saber que nós pretendemos fazer uma unidade com os países do terceiro mundo, com os países da América Latina e da América Central, para que nós possamos juntos criar um grupo de países com força suficiente para fazer pressão, não apenas para resolver o problema da atual dívida externa, mas sobretudo para criar uma nova política internacional, uma nova ordem econômica internacional, aonde o Brasil possa primeiro resolver os seus problemas, acabar com a fome, acabar com o desemprego, resolver o problema da educação, da saúde nesse país, resolver o problema da modernização do nosso parque industrial, ou seja, resolver primeiro o problema do nosso povo, para depois discutir com os países credores o que nós vamos fazer. É por isso que queríamos fazer um chamamento ao povo brasileiro. A questão da dívida externa é uma questão política. E se é uma questão política, para resolvermos a questão da dívida externa, é necessário que haja a participação do nosso povo. E a participação do nosso povo é o que vai dar força para que o governo brasileiro jogue um papel muito sério a nível de política internacional e exija respeito ao nosso país, exija respeito ao nosso povo, exija respeito à nossa política de desenvolvimento. Isso só será possível com um governo que não se submeta ao FMI. Isso só será possível com um governo que não se submeta aos países ricos. Conversar sim, manter relações culturais e comerciais é obrigação nossa. Agora, sermos subalternos, nunca mais. Por isso, vote na Frente Brasil Popular. Lula volta a Minas Gerais para agradecer pela grande votação no primeiro turno. Uma festa multipartidária recepcionou Lula no aeroporto de Belo Horizonte. Havia militantes do PSDB, do PDT, do Partido Verde. Todos juntos com militantes da Frente Brasil Popular. Até a memória do humorista em fio estava presente, nesta imagem que é um símbolo de esperança. Na
frente da Açominas, Lula recebeu um livro com a história da empresa das mãos de seu presidente, Celso Melo Azevedo. Lula disse ao povo que se sente adotado por Minas e que não vai privatizar nossas estatais, mas moralizá-las. E agora, a gente não pode permitir entregar essa empresa de graça para grandes grupos econômicos para pagar a nossa dívida externa. Porque a dívida externa, a gente não vai pagar. A gente vai suspender o pagamento da dívida externa. Em Belo Horizonte, Lula almoçou na casa do prefeito Pimenta da Veiga. Depois, sob a proteção de um simpático tucano, deram entrevista coletiva, na qual Pimenta da Veiga afirmou ser uma alegria ter recebido Lula. E tem também a alegria de saber que, pela primeira vez, aqui se reúnem representantes de todas as forças progressistas do país. Nesta tarde, neste almoço. Eu estou certo que isso terá desdobramento. Eu acho que deve ser assim, que o Brasil deseja mudanças e mudanças em profundidade. E só essas forças progressistas podem fazer essas mudanças. É por isso, companheiro Pimenta, que eu gostaria de dizer para você que esse almoço de hoje pode ter um significado maior do que a boa qualidade da comida que nós tivemos aqui hoje. Tá bom. Veja na Rede Povo mais uma obra de Collor em Alagoas. Essa estrada é a AL-101. Foi construída no governo de Collor e tem 21 quilômetros. Sabe para que ela serve? Para ligar algumas fazendas de cana a uma grande usina. E sabe de quem é a usina? É de João Lira, um dos maiores usineiros de Alagoas, amigo de Collor e financiador de sua campanha. É uma estrada construída com o dinheiro do povo para beneficiar umas poucas pessoas privilegiadas. Collor de Mello, no rastro do seu governo de 2 anos, executou 107 quilômetros, sendo que 79 foram de estradas de acesso a usinas, beneficiou apenas os usineiros com estradas vicinais. E tudo isso, diga-se de passagem, com o dinheiro do governo federal. O dinheiro do BNDES ainda não prestou conta de 250 mil OTNs e não pagou a contrapartida que o Estado deveria pagar. Collor entrou no governo de Alagoas prometendo enfrentar o domínio dos usineiros. Foi o governo que mais favoreceu os usineiros. Collor é sempre assim. Fala em defesa dos pobres, mas defende os poderosos. Você votaria nesse homem para presidente? Pense nisso. Lula lá! Atenção militante da campanha de Lula. Neste domingo, faça parte da Onda Lula. Em todo o país, os apoiadores de Lula sairão de forma organizada para os bairros, zonas de comércio, áreas de concentração popular. Irão de porta em porta apresentando as propostas do governo Lula. Participe você também na sua cidade, no bairro onde você mora. A Rede Povo denuncia. Seguranças de Collor provocam população e tentam humilhar a cidade de Caxias do Sul. Quinta-feira, a equipe de Collor bloqueou o centro da cidade para montar um palanque. Horas antes do comício, os coloristas passaram a divulgar ofensas a Brizola e Lula por poderosos alto-falantes, com evidente intenção de provocação. No primeiro turno, 66% dos votos de Caxias do Sul foram para Brizola, 7% para Lula e apenas 6,4% para Collor. A população da cidade sentiu-se ofendida com os ataques. Suas reclamações foram respondidas com pancadaria por lutadores de karatê e por seguranças armados de Collor. Na hora do comício, atacaram pessoas que se encontravam na praça, usando a mesma violência que no primeiro turno praticaram contra jornalistas e manifestantes. A violência continuou no dia seguinte, no programa de TV de Collor, onde foi apresentada uma versão totalmente falsa dos fatos. Esses são os métodos do antidemocrata Collor e das classes dominantes que o apoiam. Na terça-feira, coloristas de Curitiba foram surpreendidos quando preparavam numa gráfica panfletos falsos como sendo do PT. A Polícia Federal apreendeu o material, como você pode ver nessas imagens.
A Rede Povo faz um alerta à população. Não é a primeira vez que o aprendiz de ditador Collor faz isso. E não será a última. Collor e seus amigos milionários farão qualquer coisa para não perderem a eleição. Mas não vão conseguir enganar o povo. Chegou a Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Paraná, celeiro do Brasil, está em crise. O desânimo toma conta de milhares de pequenos e médios produtores do estado que, sozinho, poderia produzir alimentos para todo o Brasil. Não há ninguém satisfeito. Este é Rafael Kazuya. Rafael sempre plantou alimentos. Em 86, acreditou no cruzado, investiu mais e, na hora de pagar o financiamento, teve de vender carro, trator e até hoje tenta se recuperar. E se a gente planta, por exemplo, arroz, feijão, milho, essas coisas para vender, numa área pequena, a gente não consegue sobreviver. José Rafael Bittencourt plantou trigo, vendeu no meio do ano e até agora não recebeu. Hoje planta algodão e está revoltado. Hoje a situação do pequeno produtor está sendo esse estabelamento que o governo está fazendo, juro alto, né? Que o pequeno produtor não está tendo condições de manter a produção que ele é esperada da região, ele não está tendo por causa que os insumos, as coisas estão muito caras e o juro. Muitos, como Otone e Elias Pereira, ficaram tão desiludidos que estão pondo a terra à venda. Querem ir embora para a cidade. Vou fazer o que na cidade? Aí é que tá o negócio. Vamos lá para a cidade, vamos ver o que der, né? O senhor sabe fazer outra coisa além de trabalhar na terra? Sei, toda a vida vivo na lavoura, né? Cícero José da Silva planta algodão. Já viveu dias melhores. Para pagar o banco, teve de vender um trator bom e comprar este. Quer dizer que não tem apoio. Eu acho que não tem apoio. Agora veja Lula indo ao Paraná para discutir os problemas do campo com os pequenos produtores. Lula conversou com Eloy Romiti e seu irmão Adair Romiti em Turvo, sul do estado. Os dois irmãos já perderam quase 50 alqueires de terras para pagar empréstimos a bancos. O agricultor é teimoso. Ele perde esse ano, continua ano que vem, né? Então, o jeito que está indo aí desse, né, produto baixo, o juro alto, ele não consegue produzir para saldar. A ideia básica, Eloy, é estabelecer primeiro uma política agrícola que leve em consideração a necessidade de um juro mais baixo para o pequeno e médio produtor. Segundo, uma política em que quando você tomar o dinheiro emprestado no banco, você não vai ficar devendo uma quantidade em dinheiro, você vai ficar devendo uma quantidade em sacas de trigo, em sacas de soja. Ou seja, se esse ano, por acaso, teve um problema qualquer e você deve uma quantia igual a 500 sacas de soja no banco, você não pode pagar isso. No ano que vem você vai pagar 500 sacas de soja, a mesma coisa. Ou seja, você não vai ter uma espada na tua cabeça exigindo que você venda a tua terra, que você venda teu trator. Sempre acompanhado de José Gomes da Silva, ex-presidente do INCRA e estudioso da reforma agrária, Lula explicou seu conceito da reforma. A reforma agrária é a solução desse país. E a reforma agrária o que é? Não é tirar a terra do pequeno, é pegar as terras improdutivas, fazer com que o lavrador que queira trabalhar tenha acesso a ela, o Estado tem que dar assistência técnica, o Estado tem que dar garantia de preço e o Estado tem que financiar a juros baixos do pequeno e médio agricultor. Lula também desmentiu as notícias de que mexerá em terras produtivas. No primeiro momento você mexer com todas as terras improdutivas do país e nós colocamos o seguinte: quais são as terras que nós poderemos desapropriar? Na região norte do país, lá para o lado do Amazonas, do Pará, a gente só vai mexer em terras improdutivas que tiver acima de 1.500 hectares. Na região sudeste, que pega ali o centro, nós vamos pegar as propriedades que têm mais que 1.000 hectares. E na região
sul, tudo bem? E na região sul, apenas as propriedades acima de 500 hectares que não for produtiva é que a gente vai fazer a reforma agrária. Havia muitos pequenos e médios produtores entre o povo quando Lula falou. Os agricultores fizeram perguntas e ouviram de Lula um entusiasmado apoio ao cooperativismo e toda e qualquer forma de associação. A única coisa que a gente tem clareza é que se não houver organização, não haverá solução para os problemas do médio e do pequeno produtor agrícola nesse país. Em seu discurso, Lula referiu-se aos problemas que havia conhecido de perto e disse como pode mudar a situação. Essa situação do Brasil só vai acabar o dia que existir duas coisas fundamentais. A primeira é uma política agrícola capaz de privilegiar o pequeno e o médio agricultor. E a segunda é uma política de reforma agrária para evitar que o povo pobre desse país continue morrendo de fome como está hoje. Sem esses dois instrumentos, nós não resolveremos o problema do Brasil. Veja na Rede Povo. Collor tentou provocar e humilhar o povo do Rio Grande do Sul. Em sua passagem por 8 cidades gaúchas na quinta-feira, Collor provocou conflitos em 5: Lajeado, Osório, Vacaria, Passo Fundo e Caxias do Sul. Sabendo que é repudiado pela grande maioria do povo do Rio Grande do Sul, Collor e sua comitiva fizeram provocações em todos os lugares por onde passaram. Assim agem os inimigos da liberdade, os que estão interessados em tumultuar o processo democrático. Seus métodos são iguais em toda a parte. Veja só. Apoiadores de Collor imprimem jornal falso para fazer terrorismo contra a campanha de Lula. O TRE do Paraná mandou apreender, numa gráfica de Curitiba, 200 mil exemplares de um jornal que deturpa propostas de governo da Frente Brasil Popular. Veja as imagens. A Polícia Federal entra na gráfica do jornal Indústria e Comércio e apreende grande quantidade de jornais falsos. Este é um exemplar do jornal apreendido. Seu objetivo era espalhar boatos, assustar a população para tentar evitar a vitória de Lula. O senhor acredita que existe envolvimento do candidato Collor de Mello na elaboração desses panfletos? É evidente que isso é uma prática nacional do Collor de Mello e evidentemente que ele tem conhecimento desse tipo de situação porque a prática dele que ele vem adotando é esta em todo o território nacional. Já nos programas de televisão isso está claro e agora se confirma de uma forma escrita. Portanto, agora conseguimos um flagrante no sentido dessa responsabilização direta de Collor de Mello, do seu partido e das pessoas que o apoiam. Quem mandou fazer os jornais falsos foi Luiz Reinaldo Zanon, rico industrial, vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Zanon e seus amigos milionários do Centro da Livre Iniciativa do Paraná são apoiadores do Collor. Eles querem que fique tudo como está. Pense nisso. Por que o senhor acha que tem gente pobre pensando em votar no Collor? Tão iludido com essa conversa que ele usou um slogan muito forte, que foi ser caçador de marajá. Ele nunca caçou marajá e nunca vai caçar marajá, porque ele é marajá também. Collor, o mau patrão. Collor e sua família possuem um império de comunicações em Alagoas. Em seus discursos, Collor promete melhorar as relações com os sindicatos e promover a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. E o que é que ele faz com seus 1.500 funcionários? Ele distribui a repressão, ele distribui a perseguição aos trabalhadores, uma espécie de jornada de trabalho, uma espécie de hora extra, e não paga essas horas extras, não recolhe o FGTS, não recolhe as obrigações sociais. O que o senhor Fernando Collor foi para o sindicato dos metalúrgicos colocar para os trabalhadores de São Paulo é uma farsa. Regis Cavalcante acaba de vencer Collor na justiça. Collor, em desrespeito à lei, havia demitido o radialista, mesmo no exercício de cargo sindical.
A Justiça do Trabalho condenou Collor e o obrigou, na semana passada, a readmitir o dirigente sindical. O senhor Fernando Collor, como patrão, é péssimo. Aqui em Alagoas, ele não paga o salário dos trabalhadores. Ele recusa-se a assinar acordo com jornalistas e radialistas. Impede o acesso de dirigentes sindicais às suas empresas e coloca seguranças. Aqui em Alagoas, as empresas do Fernando Collor Melo não recolhem o fundo de garantia por tempo de serviço. O senhor Fernando Collor Melo aqui em Alagoas explora os trabalhadores. Por isso, vocês não devem acreditar no que ele anda dizendo. Essa história de que ele vai dividir o lucro das empresas com os trabalhadores assim que chegar à presidência da República é mentira, é balela. Não deixe se enganar. Ele fala em distribuição de lucro, ele fala em um novo sindicalismo, mas na verdade o senhor Fernando Collor adota a sua empresa uma verdadeira senzala eletrônica. Agora pense, como seria na presidência da República um homem que trata tão mal os trabalhadores? Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Neste momento passamos a transmitir o horário de propaganda eleitoral gratuito, conforme portaria 7.773 do Tribunal Superior Eleitoral. A Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. No primeiro debate frente a frente, Lula derrota Collor. Collor entrou no debate rugindo como leão. É fundamental que nós tenhamos bem presente. E saiu miando como um gatinho. Não é bem assim, porque Logo, Lula mostrou a incoerência de Collor. Olha, como é fácil você chegar no microfone e ficar dizendo que eu vou dar 45 milhões de dólares para cá, 38 para lá, 40 para lá. Depois eu peço para algum economista aqui, a própria assessora dele, anotar tudo, porque vai chegar nos 800 bilhões de dólares do nosso PIB, coisa que não é do Brasil hoje. Collor se abateu quando Lula falou da violência de seus seguranças. Nos palanques, não é essa tranquilidade demonstrada pelo candidato. Porque uma postura na televisão e uma postura pública diferente nas ruas. Porque eu não sei se a Câmara conseguirá pegar algumas ações dos tranquilos seguranças dele, que parece mais um grupo de paramilitares agredindo de toda e qualquer sorte jornalistas, crianças, como essa foto aqui, de crianças deitadas no chão. Ter a inteligência suficiente, a sabedoria suficiente para fazer acordo dentro da diversidade. Essa é a grandeza da arte da política. Lula mostrou que num só vitória de Lula no debate é o ponto de virada da campanha. Chegou a hora da arrancada final, rumo à vitória em 17 de dezembro. A grande torcida brasileira não é boba. Sabe perfeitamente quando alguém quer ganhar um jogo no tapetão. Você se lembra do último jogo da seleção brasileira no Maracanã, Brasil e Chile, quando o goleiro Rojas armou aquela tremenda confusão? Não gostei disso, não. Soltaram um foguete, apesar de não ter atingido o arqueiro Rojas, ele está fazendo um teatro danado lá. O resto da história o povo brasileiro já sabe. O Chile perdeu os pontos, Rojas foi impedido de jogar partidas internacionais e o Brasil se classificou para a Copa do Mundo. Agora, o candidato Fernando Collor de Melo, aprendiz de Rojas e seu time, armaram uma grande encenação numa briga em Caxias do Sul. Uma farsa vergonhosa na qual o povo brasileiro não vai acreditar. Você vai ver agora como Fernando Rojas de Melo e seu time armaram esta grande confusão. A Rede Povo foi a Caxias do Sul para fazer o trabalho jornalístico que a imprensa brasileira não fez. Foi ouvir o povo da cidade sobre as cenas de violência da semana passada. Pelas ruas e praças da cidade moderna e progressista,
A reportagem encontrou um só sentimento, o de revolta com a farsa montada pelo candidato Collor de Mello. Sabe quem é este homem sentado na porta da sua casa humilde? É o operário José Euclides. É o mesmo que aparece nesta foto publicada pelos jornais, agarrado pelo pescoço por um segurança de Collor, enquanto outro segurança ameaçava as pessoas com um revólver. Veja o que ele diz. Ele sacou essa arma para agredir uma senhora, né? Só para agredir uma senhora, né? Daí eu tentei agarrar o braço dele, né? Foi a hora que o segurança também me agarrou, né? E o senhor acha que quem começou as agressões? Olha, quem começou o Partido da Segurança. Partido da Segurança, sabe? Porque eu estava bem na frente ali, sabe? Em frente, o palco ali deles ali, sabe? Partiu deles, sabe? José viu os seguranças de Collor se preparando para a agressão. Tinha 2 ônibus de São Paulo. E era muita gente? É, bastante gente, né? 2 ônibus grandes, né? Veio lotado, né? Inclusive tinha um que era só segurança, né? Que antes de que eles estavam se organizando, a gente viu, eu principalmente vi tudo, sabe, né? Eles se vestindo, né? Botando as camisetas do Collor e colete por baixo, né? Que tipo de colete? É um colete vermelho e branco, né? Só, meia manga só. A prova de bala? Exatamente. Essa testemunha diz que os coloristas começaram a provocação desde o dia anterior. Na véspera do comício, mais ou menos essa hora, 7 e pouco, eu vim lá passado por aqui, porque eu moro aqui no redor, né? Já estavam fechando. É um esquema assim, tremendamente montado, né? Era carro de São Paulo, era caminhão de São Paulo, aquela infraestrutura, era assim, um comício bélico, entendeu? E uma coisa que foi realmente revoltando a população. Eu, como moradora daqui, né? E como cidadã, a gente já estava revoltado na véspera do comício. O porteiro do edifício Minghelli, que fica na praça do comício, viu tudo. O próprio segurança do Collor. Quem começou foi o próprio segurança do Collor, que ele saiu armado ali com um pedaço de porrete que eu vi. O senhor viu? Eu vi, eu estava na porta e olhando. E por aí foi que começou depois as confusões. Este rapaz, que mora num prédio da praça, assistiu à farsa de seu apartamento. Quem tirou esse cacete, deu primeiro, né? Foi os caras do Collor, que eu vi. O gente viu, né? Você mora aqui perto? Tem ali em cima. Ali em cima, e dá pra ver tudo? Hã? Dá pra ver tudo dali? É, dá pra ver, né? O radialista Jânio Medeiros, que estava atrás de Collor na entrevista do aeroporto, conta que os assessores de Collor ficaram satisfeitos quando souberam dos conflitos. Alguns assessores do PRN esconderam uma certa satisfação com as manifestações que estavam ocorrendo no comício. Para o advogado Valmor Vitec, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Caxias do Sul, foi tudo premeditado. O que ocorreu aqui, que o povo do Brasil todo saiba, foi realmente uma provocação que começou com Collor de Mello e seus asseclas, com o intuito exatamente esse de criar um tumulto na principal praça de Caxias do Sul. Eles falaram que querem fazer democracia, mas eu não sei qual é a democracia que eles querem fazer, abaixo de corrente no povo, né? Eles falaram que querem fazer democracia, mas eu não sei qual é a democracia que eles querem fazer, abaixo de corrente no povo, né? Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Chegou a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Lula se encontra com Brizola depois do debate para consolidar a unidade das forças democráticas e progressistas e vencer as eleições. No fim do encontro, na madrugada de ontem, Brizola e Lula falaram aos jornalistas. Nenhum de nós quer acabar com as divergências que existem entre o nosso partido, porque senão seria um país de um partido único, que nós queremos um pluralismo político nesse país. O que nós estamos dando uma demonstração é que estamos preparados politicamente para elaborar um programa para salvar
arrancar esse país da mão da direita. A posição do PDT é de alinhamento em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir. É como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Eu creio que, a partir do debate de hoje, da forma com que se expressou o Lula na noite de hoje, nesta discussão, eu creio que nos aproximou a todos nós. Eu creio que daqui por diante nós vamos nos mobilizar, ombro a ombro com o povo brasileiro, e eu estou convencido, essa é a conclusão que eu tirei do debate de hoje. O Lula vai vencer as eleições. Os dois se despediram em clima de vitória. Existe um candidato que diz uma coisa e faz outra. Mas no debate de domingo na TV, ele deixou cair a máscara. O candidato Collor, se o senhor ganhar a eleição, vai governar com uma oposição fortíssima. O PT, o PDT, a CUT, que pode inviabilizar qualquer plano de estabilização, greves. E o senhor tem reagido com violência verbal e até física. Por exemplo, essa foto. A câmera pode pegar essa foto? Não aproxima mais. Nessa foto, o senhor se reconhece nessa foto? O senhor aí tão calmo nem parece o mesmo, né? Essa foto o senhor está gritando diante de seus opositores, que, claro, o agrediam e até dando uma banana de punho erguido para os seus opositores. Se isso acontecer, se houver tumulto, se houver greve, o senhor acha que vai ter equilíbrio emocional para democraticamente resolver isso? Ou o senhor vai pôr as tropas na rua e o senhor me desculpe, até bater nos seus opositores? Não, essa não é a minha prática. A foto a que você se refere não é exatamente esse sinal, que eu até me recuso a citar a expressão formulada. Eu nunca fiz esse gesto. O gesto que eu faço e que é conhecido de todo brasileiro é esse gesto que eu sempre faço de punho erguido. Não foi exatamente o gesto obsceno a que o jornalista se refere. Ninguém mais tem paciência. Está na fotografia publicada no jornal Folha de São Paulo. Mas isso aconteceu no dia 9 de agosto aqui no Rio. Mas ele está dizendo que eu... Mas não há esse gesto. Não há esse gesto, nem está citado esse gesto na própria Folha de São Paulo. Veja bem a foto e tire sua conclusão. Lula já tirou. O meu adversário, se continuar dizendo inverdades assim, vai sair daqui sendo chamado de Pinóquio pelos telespectadores. Vote no primeiro. O primeiro é Lula. Veja nas ruas o resultado do debate entre Lula e Collor na televisão. Você, antes do debate, ia votar em quem? Collor. E agora? Lula. Até pro Collor, né? E agora? Eu voto pro Lula. Fui mais pelo Lula também, né? Mas assim, mais sincero, porque eu pelo menos acho o Fernando Collor muito cínico, aquela cara dele não me agrada. Quem ganhou o debate? Lula. Em que momento o Lula ganhou o debate? Em todos. Aquele Collor é nem é bom falar, né? O Collor parecia uma criança, entendeu? O Lula cara tem jeito de homem. O Lula ganhou. O Lula deu um maior show no Collor de Mello. O Collor de Mello não teve saída, rapaz. Quem assistiu o debate, o Lula tem melhores propostas. O Lula é um cara que lutou, como a gente conhece, como peão, e hoje está aí nas manchetes dos jornais. Eu acho que é o cara ideal pra gente votar. Em que hora que o senhor mais gostou do Lula? Na hora que ele bananou o Collor. Por que você acha que o Lula foi melhor? Porque ele respondeu o que o povo brasileiro está esperando, né? No ar, Onde Estava Você? Um programa que ajuda o eleitor a escolher. 1979. Lula dirige assembleias de mais de 100 mil trabalhadores e rompe o arroxo salarial. E Collor de Mello, como sempre, sem fazer força, inicia sua carreira política. Ganha do general Geisel e dos usineiros de Alagoas a prefeitura biônica de Maceió. 1980. Reconhecido como líder dos trabalhadores, Lula dirige uma grande greve por melhores salários. Vai preso, caçado e processado na Lei de Segurança Nacional.
Onde estava Collor? Encastelado na sua TV Gazeta de Alagoas, associado à Rede Globo, ele apoiava a Arena e o governo antidemocrático dos militares. Pense bem e responda. Qual desses dois defende sinceramente os trabalhadores? É chuva, é sol, é Lula e Bisol. O povo não arreda pé. Em Florianópolis, criou um novo refrão para mostrar que está com Lula até debaixo d'água. A militância do Partido Verde, do PDT de Brizola, do PSDB de Mário Covas, do PCB de Roberto Freire. Todos se somaram à impressionante demonstração de força da Frente Brasil Popular e da confiança popular em Lula. Nunca mais, na história desse país, existirá pessoas analfabetas por falta de escola ou alguém que vai dormir sem comer por falta de comida. O deputado Francisco Kuster, presidente do PSDB catarinense, estava no palanque. O PSDB, a base partidária desse partido não vai precisar. A hora é de decisão. Não podemos perder tempo. Nós precisamos nos engajar na campanha Lula. É a vitória da democracia. É a vitória do povo. É a vitória das mudanças. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Chegou a vez do povo, um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. No debate da TV, Collor tentou deturpar as posições democráticas de Lula. Veja o que Lula respondeu. Você sabe qual é a dificuldade que nós estamos vivendo no Brasil hoje? É de cumprir isto aqui. Você sabe que outro dia eu pensei em me transformar o homem do livrinho. Andar com a Constituição embaixo do braço dizendo, estão me chamando de revolucionário e que eu quero luta armada, então está aqui minha arma. Eu quero que seja cumprido o salário mínimo que está contido aqui. Eu quero que seja cumprida a Seguridade Social que está cumprida aqui, Eu quero que se pague aos aposentados o que está contido aqui. Eu quero que se pague às pensionistas o que está contido aqui. Eu quero que haja um respeito à democracia que está contido aqui. Porque não basta contar no papel nesse país. A democracia que o
candidato vive não é a democracia da maioria do povo brasileiro. Porque quando nós falamos em democracia, é preciso partir do pressuposto de que a democracia, ela começa se as pessoas têm o mesmo direito. E eu vou dizer de cátedra, porque eu conheço o Lula torneiro mecânico, o Lula deputado, e eu sei que quando o salário aumenta, a pessoa vive mais democraticamente. A pessoa pode ir no restaurante, a pessoa pode ter escola paga, a pessoa pode comprar roupa nova, a pessoa pode comer 4 vezes ao dia, a pessoa pode comprar um sapato, um presente para o filho. A democracia é sobre tudo isso. E é isso que nós queremos fazer, Mito. É cumprir aquilo que nós entendemos que o povo tem direito. É cumprir aquilo que nós entendemos que é o mínimo necessário para a sociedade brasileira. Quando estávamos elaborando a nova Constituição do Brasil, nós da Frente Brasil Popular brigamos muito para que as eleições para presidente da República fossem realizadas em 2 turnos. E por que nós brigávamos para as eleições ser realizadas em 2 turnos? Era porque nós queríamos garantir que o povo brasileiro não tivesse um presidente da República eleito com 20% dos votos, mas que tivesse um presidente da República eleito com mais de 50% dos votos. Nós entendíamos que no primeiro turno todos os partidos políticos deveriam ter candidatos ou fazer as alianças que entendessem corretas fazer, mas que no segundo turno as forças políticas pudessem se juntar para dar ao candidato sustentação suficiente para ganhar e governar o Brasil. E nós chegamos ao segundo turno. E estamos tentando fazer aliança com os setores progressistas da sociedade. Estamos fazendo aliança com os companheiros do PDT, com os companheiros do PSDB, com os companheiros do PCB, com setores progressistas do PMDB. Estamos fazendo alianças com setores da sociedade que não participam de política, mas que querem ver esse país mudar de cara. E quando nós começamos a fazer aliança, nós percebemos que os nossos adversários começam a fazer críticas e começam a colocar alianças como se fosse uma coisa pequena que diminuísse a nossa campanha. Muito pelo contrário. As alianças que nós estamos fazendo nos orgulham, porque as nossas alianças são feitas à luz do dia. Nós chamamos a imprensa, nós chamamos a televisão, nós queremos que todo mundo saiba com quem estamos aliados. Ao contrário do meu adversário, que mete o pau nos empresários de dia e vai tomar benção para os empresários de noite. Que mete o pau nos militares de manhã e vai pedir desculpa de noite. Nós não. As nossas alianças são públicas e nós estamos dizendo por que queremos fazer aliança. Queremos fazer aliança em torno de um programa que possa ajudar a tirar o Brasil e a classe trabalhadora do sufoco em que ela se encontra. E queremos uma aliança com pessoas que têm um passado político, com pessoas que têm história. Porque as pessoas com quem nós estamos nos aliando tiveram um passado de luta, embora possamos ter divergência deles, mas tiveram um passado de luta extraordinário nesse país. Quase todos eles foram caçados pelo regime militar. E enquanto todos eles estavam exilados, o nosso adversário recebia da mão dos militares a prefeitura de Maceió para governar. É por isso que ele se envergonha dos aliados deles e nós nos orgulhamos dos nossos aliados. E nós queremos mais gente. Nós queremos mais gente com competência porque nós queremos juntar em torno da nossa candidatura todas as pessoas de bem desse país. Todas as pessoas que queiram construir uma nova pátria. Uma pátria onde os interesses do Brasil prevaleçam sobre os interesses dos outros. Uma pátria em que no Brasil todos possam viver decentemente. Desde o pequeno e médio proprietário, o pequeno e médio produtor, o trabalhador, a dona de casa, todos possam viver decentemente. E dentro desse leque de aliança que nós estamos fazendo, nós queríamos chamar você para vir se aliar à Frente Brasil Popular. Vote no primeiro. Lula é o primeiro da cédula. Na rua, o povo continua comentando o debate na TV. Quem o senhor acha que foi melhor no debate? Para mim foi o Lula. Por que o Lula? Porque o Lula, ele tem coragem, ele abre a boca mesmo e fala a verdade. O Lula é o Lula mesmo, não tem outro não. Porque o Collor, eu percebi no Collor, quando eu estava assistindo o debate, eu percebi no Collor que ele tem medo de falar abertamente, de reagir, lutar, entendeu? Lutar por uma coisa, verdade, pelo país. O Lula, porque a palavra do Lula, ele fala do coração. E toda
toda pergunta que quando era para ir para falar a verdade, o Collor de Mello fugia da realidade. O povo tem que conviver o pensamento positivo. A gente conhece quem está mentindo e quem não está. Ele inventava cada coisa, então o Lula realmente, ele falou a verdade. Lula Por quê? se sentiu mais seguro e mostrou as provas, que é o importante, as provas das corrupções, dos documentos indevidos que ele assinou, o Collor assinou e ficou dando risadinha sem graça, como uma falta de personalidade moral e ideológica. Na minha opinião, pela segurança Lula. Em que momento o senhor acha que o Lula ganhou o debate? Eu acho que de uma forma geral ele foi firme desde o começo. Em que momento o Lula ganhou o debate? Na reforma agrária. Campanha de arrecadação. Ajude a campanha de Lula. Essa semana você vai ver nas ruas, no comércio, nas portas de fábrica, pessoas arrecadando fundos para a campanha. Participe, dê sua contribuição, compre um bottom, um adesivo, deposite na conta 13 mil do Banco do Brasil. Rede Povo apresenta Povo Pirata. Com licença, a senhora já tem candidato? Ah, já tenho sim, minha filha. E como é que a senhora escolheu? Ah, pra mim é tudo igual, né? Escolho pela embalagem mesmo. No momento, tô usando esse aqui, ó. Não me deixem sozinho, minha gente! Depois ele é bonitinho, né? Olha aqui. Depois já vem engomadinho. Se eu lhe oferecesse uma outra opção, a senhora experimentaria? Não vai custar nada? Não. Então, Dona Maria. Olha, no começo eu não acreditava mesmo, sabe? Barbudo, baixinho, operário, né? Mas depois eu vi que o Lula tem muito mais consistência. Outra era só a embalagem. O pessoal aqui de casa adorou. Lula rende muito mais. Lula, quinta-feira no Nordeste. Comícios em Juazeiro e Crato a partir das 10 horas. Comício em Recife, 9 da noite. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Chegou a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Olha, o trem do atraso. Olha aí, o trem do Marajá das Alagoas. O trem do empreguismo. Collor contratou 3.826 funcionários sem concurso. No meio, diversos parentes. O trem da morte. Alagoas tem uma das taxas de mortalidade infantil mais altas do país.
O trem da favela. 30% da população de Maceió, 100 mil pessoas, moram em favelas. O trem do analfabetismo. A taxa de analfabetismo em Alagoas é uma das mais altas do Brasil. O trem dos usineiros. Collor fez 107 quilômetros de estradas, 79 quilômetros para beneficiar terras dos usineiros. Eita, trem ruim. No debate com Collor na TV, Lula não teve tempo de mostrar tudo. A Rede Povo vai mostrar. Veja os documentos da contratação de 3.826 funcionários para a Prefeitura de Maceió, sem concurso. Esta é a assinatura de Collor. Veja Collor tentando negar, mas sem convencer ninguém. Em nenhum instante houve a minha participação nisso. Agora veja que entre os contratados irregularmente estão diversos parentes de Collor. Jairo Afonso de Melo Marques Luz, Francisco Carlos Rocha de Melo, Tereza de Fátima de Melo Toledo, Euclides Afonso de Melo Neto, Edinaldo Afonso Marques de Melo, Arnon de Melo Sobrinho. Eu acho que alguém que é tão inocente, para assinar tanta coisa assim, realmente não está preparado para governar o país. Por que você acha que tem gente pobre pensando em votar no Collor? É por causa daquele negócio da luta dos Marajá, né? O pessoal pensa que ele acabou com os Marajá, o que não é verdade. Eu acho que o Collor é muito a favor dos empresários. Eu acho isso. Agora, por que tem gente pobre pensando em votar no Collor? Quem está desinformado. Existe porque muitos trabalhadores são muito mal informados. A TV influi muito nesse ponto de vista. Muita gente se influi pela TV, pelo que vê na televisão e não pelo que ocorre. Por que você acha que tem gente pobre pensando em votar no Collor de Mello? Eu não sei, talvez pela propaganda que a televisão faz em cima disso, né? O pessoal não está consciente do que está acontecendo no país, não. Deve ser isso aí. Porque é desinformado. Falta informação? Falta informação. Eles acham que o Collor vai ajudar eles, mas não vai não. E por que o senhor acha que tem nordestino, gente pobre pensando em votar no Collor? É porque não sabe o que é o mundo, não sabe o que é o Brasil, entendeu? Votar no Lula, porque o Lula é trabalhador que nem nós. E o Collor? O Collor é Marajá, é um cara que não sabe nem o que é o Brasil. Rede Povo apresenta Povo Pirata. Não é esse mesmo. Tá querendo me enganar, é? É esse que eu quero. Tem muito trabalhador ainda que não sabe que aquilo que ele recebe de reposição da inflação não é aumento de salário. Normalmente ele fala o aumento do sindicato, o aumento por lei. Não, aquilo não é aumento, aquilo que a gente recebe é apenas reposição. Aumento é quando a gente ganha alguma coisa acima da inflação e o patrão não repõe no custo do produto. E é isso que nós precisamos conquistar para poder garantir à dona de casa, ao trabalhador, a melhoria da sua qualidade de vida. Tem gente que vai na televisão falar de inflação com um texto decorado. Mas eles não sabem o que é uma dona de casa, a mulher de um trabalhador, ir no supermercado com um punhado de dinheiro amassado na mão e chegar lá fazer uma compra e quando vai no caixa pagar, é obrigado a devolver metade da mercadoria que está no carrinho porque o dinheiro não deu para pagar. E nós temos que dizer claramente que é preciso que alguém deixe de ganhar muito para que a classe trabalhadora possa ganhar um pouco. Por isso, gente, falta tão pouco, mas falta tão pouco para que você que ganha 1, 2, 3 salário mínimo, para que você que às vezes se engana com um discurso fácil na televisão, mudar o destino desse país.
garantir um futuro melhor para os seus filhos, garantir a possibilidade de morar numa condição muito melhor do que você vive hoje. O destino está nas suas mãos. Se você quiser acreditar no meu adversário, naquele que descaradamente diz coisa na televisão para iludir o nosso povo, você, na verdade, sabe o que está acreditando. Você está acreditando que é possível uma raposa tomar conta do galinheiro sem que a raposa vá comer as galinhas. E nós sabemos que a raposa come a galinha. Portanto, não coloque uma raposa dentro da urna, que ela vai comer mais ainda o seu salário. Vote no primeiro. Lula é o primeiro da cédula. Lula e Brizola foram recebidos triunfalmente pelo povo do Rio Grande do Sul. Em Novo Hamburgo, ninguém ficou em casa. A população foi para as ruas para saudar os dois grandes líderes. O PDT vai fechar de uma maneira uníssona. Vai lutar com lealdade, com honra e com dedicação. Vai confiando, porque uma das características do povo gaúcho é confiar no ser humano. É dar a sua confiança e ele nunca se arrependeu disso. É isto. Lula, caminhe por este país. Exponha as suas ideias. Seja autêntico sempre. Conte conosco. Conte com o povo gaúcho. E, sobretudo, conte com a nossa confiança para ser o presidente da República. À noite, no comício de Caxias do Sul, a multidão foi tão grande que não coube na praça. Cercou o palanque por todos os lados e obrigou Lula a discursar andando para ser visto por todos. Caxias do Sul lavou a alma do Rio Grande. Lula condenou a tentativa de Collor de manchar o nome de Caxias do Sul. Porque alguém que quer governar o Brasil não pode trazer bate-pau da polícia de São Paulo, ou não sei da onde, lotar ônibus de provocador para vir aqui provocar o povo pacífico do estado do Rio Grande do Sul. O encontro de Lula com o povo gaúcho se encerrou em clima de grande emoção. Tanta gente a trabalhar, de repente essa Clarissa pra morar, e sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança. Grande festa popular com Lula e Brizola no Sambódromo, no Rio de Janeiro. Sexta-feira, 8 da noite. Junto com eles, grandes artistas. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Wagner Tiso, Elba Ramalho, Bete Carvalho e muitos outros. Venha você também participar da grande festa da arrancada da vitória de Lula. Todos os artistas participaram de graça deste musical. Eles votam Lula por um Brasil melhor. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular. Chegou a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Os comícios de Lula são alegres e pacíficos. Veja cenas do comício de Caxias do Sul esta semana. Agora, veja quem promove a violência. Comício em Viçosa, Minas. Collor chega dizendo palavrões.
No palanque, há um fotógrafo no caminho. Collor lhe dá um soco nas costas e o atira para o lado. Veja de novo. Aqui, ele dá um tapa num gravador. Veja de novo. O gravador atinge o rosto do repórter. Collor caminha entre a multidão. Há uma pessoa no caminho. Observe. Com o braço direito, Collor aplica um golpe no homem e com o esquerdo dá-lhe um murro que o atira à distância. Veja de novo em câmera lenta. Comício em Palmeira dos Índios, Alagoas, terça-feira passada. No palanque, Collor encena uma gesticulação frenética. Não é de estranhar que o público entre em estado de histeria. Veja o conflito na multidão. Um rapaz tenta esfaquear alguém. Logo aparece outro jovem, aparentemente segurança de Collor, que saca um revólver. Pânico na multidão. As atitudes de Collor revelam seu desprezo pelo povo. Você acha que este homem tem compostura para ser presidente da República? Você confiaria a segurança de seus filhos a ele? Pense nisso. Rio de Janeiro. Pastores, ministros e diáconos evangélicos, padres e bispos católicos reuniram-se para dar apoio a Lula. Nesses últimos dias, tem sido divulgado por todo o país muita coisa que fala a respeito do candidato Lula da Silva que não é verdade. Eu conheço a fé de Lula, a sua abertura às religiões, o respeito que ele tem para todas as manifestações religiosas. Para sermos fiéis ao protestantismo hoje, devemos apoiar a candidatura popular de Luiz Inácio Lula da Silva. Chegamos à conclusão de que a vida, a prática e o programa de Luiz Inácio Lula da Silva é aquele que melhor representa esses ideais do Reino de Cristo. Em nome de minha fé, convido todos os cristãos e crentes em Jesus a votarem no programa do Partido da Frente Popular de Lula. É um projeto de paz, é um projeto de renovações profundas na sociedade, fazendo justiça à mulher, ao homem que trabalha e dando vida às crianças brasileiras. Digno é o obreiro do seu salário. Eu e minha casa votaremos em Lula pela dignidade do trabalhador. Com certeza que a sua proposta de governo é coerente com a proposta do Reino de Deus, ou seja, uma proposta de justiça, de amor e de esperança. Como cristão e leitor da Bíblia, eu apoio a candidatura Lula, pelo fato de que ele vai garantir a liberdade religiosa. Não usaremos o nome de Deus em vão, mas contaremos sobretudo com a sua fé, com a sua vontade, com a sua esperança de um Brasil novo para um futuro melhor. Fique conosco nessa campanha, votando em Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Rede Povo apresenta Povo Pirata. Mas Maria, você ainda não acredita nele, Ana? Ai, não sei não, viu, Luísa? Ele é barbudo, anda todo de vermelho. Ah, Maria, ele é gente boa, as crianças adoram. Olha ele aí, No dia 17, dê um presente para o Brasil. Vote no melhor. Vote Lula! Esta semana eu estava dando uma entrevista coletiva para a imprensa estrangeira e quando comecei a falar da fome que assola o meu país, um jornalista alemão ficou indignado. E me perguntava como era possível um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possivelmente o país que tenha mais terra produtiva em toda a face da terra,
tenha gente passando fome. Logicamente que esse jornalista não conhecia o problema da má distribuição de terra. Ele não conhecia o problema da expulsão do homem do campo. Ele não conhecia o problema do sufoco que vive o pequeno e médio proprietário por falta de uma política justa, com juro mais barato. Ele não conhecia o problema do latifúndio, o problema da cerca, que é o grande inferno desse país. Ele não conhecia o problema da nossa política de exportação de alimento. E ele ficou indignado quando eu disse que nós estávamos produzindo alimento para exportar. Quando em qualquer país decente, alimento só é exportado depois que o povo enche a barriga. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil os governantes não têm preocupação com a fome do povo. Porque os filhos dos governantes comem, tomam café, almoçam, janta, tem sobremesa. É o filho do pobre que não tem nada disso. Por isso é que alguns governantes preferem incentivar a política de produção de alimento para exportação. Eu sonho com este país em que nunca mais tem uma criança passando fome. Eu sonho com o Brasil no dia em que nunca mais uma criança, uma menina de 10, 12, de 15, 16 anos tenha que vender o seu corpo a troco de um prato de comida. Eu sonho com este país e tenho certeza que você também sonha. A gente pode construir esse país. Tranquilamente que nós poderemos juntos construir esse país. Um país em que todos nós poderemos andar de cabeça erguida, em que tenhamos um emprego, em que tenhamos um trabalhador que queira morar no campo, que exista agrovilas em que o trabalhador possa morar numa vilinha e trabalhar no campo, que exista um processo de chegar aos benefícios das pequenas cidades, eletrificação rural para os pequenos e médios produtores. Ou seja, gente, o Brasil pode mudar, mas para mudar também nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque às vezes, ao invés da gente querer um companheiro para ajudar a gente a fazer as coisas, a gente prefere que um adversário da gente, que um diria até inimigo de classe da gente, venha fazer as coisas pela gente. Dia 17 de dezembro, você pode começar a construir esse país. Você pode começar a construir a sua lavourinha. Você pode começar a construir a possibilidade da comida chegar à sua mesa. Basta que você vote corretamente, de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas necessidades. Basta que você diga de uma vez por toda que você está cansado de ver miséria. E quando eu discutia isso com o jornalista, eu sentia que os olhos deles começavam a lacrimejar. Eu sentia que ele pensava, como é possível? A Alemanha é tão pequena e o povo come até demais. E o Brasil é tão grande e o povo come até de menos. É porque lá os governantes servem para tentar ajudar a sociedade. E aqui no Brasil, até agora, os governantes serviram para atrapalhar o desenvolvimento da nossa sociedade. A gente pode mudar. Você pode mudar. Vote no primeiro. Lula é o primeiro da cédula. Sábado o dia inteiro, as crianças e os jovens